Algumas semanas atrás eu postei o meu primeiro vídeo do Investidor Responde e o feedback que eu recebi de vocês foi incrível. Então eu resolvi criar mais um vídeo desses. E hoje de manhã eu abri uma caixinha lá na minha página do Instagram e selecionei as 6 melhores perguntas que eu vou responder aqui para vocês hoje. Falaremos sobre investimentos na aposentadoria, no usufruto. Falaremos sobre mercados eficientes e estratégias mais eficientes ainda. E falaremos sobre posições globais de investimentos através de ETFs. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E eu quero agradecer a todos vocês que me ajudaram com o nome escolhido para essa série. Confesso que eu sou péssimo para criatividade e alguns de vocês trouxeram nomes incríveis para essa série. Eu gostei muito da sugestão do Edu, um grande amigo meu, seguidor lá do começo da página, que falou para chamar essa série de Investidor Sem Fronteiras Responde. Para quem não sabe, no começo da página, enquanto eu trabalhava lá no banco, eu era proibido de postar assuntos sobre investimentos usando o meu nome sem autorização do banco. Então, os primeiros meses da minha página eram totalmente anônimos, ninguém sabia quem eu era. E a página era chamada de Investidor Sem Fronteiras. Afinal, eu falava sobre investimentos globais, investimentos fora do Brasil. Depois disso, quando eu saí do banco e pude aparecer, esse nome ficou tão marcado que ele ainda era o arroba da minha página por diversos meses. Eu inclusive cheguei a registrar esse nome, Investidor Sem Fronteiras. Se você vai usar ele, toma cuidado que ele é registrado e eu posso te processar. Mas enfim, eu considero um nome muito bom e casou muito bem com essa série onde eu estou respondendo vocês as perguntas que são feitas lá na minha página do Instagram. Sem mais delongas, vamos às perguntas de hoje. E a primeira delas foi feita pelo Luiz, 198113. E ele perguntou: como se precaver de uma crise na fase de usufruto para não ter o seu patrimônio corroído? Para quem não sabe, a fase de usufruto é quando você está aposentado, quando você está retirando dinheiro todos os meses da sua conta de investimentos para pagar os seus custos de vida. E é verdade, se você está retirando dinheiro todos os meses e você passa por uma crise no mercado acionário, o seu patrimônio pode ser corroído com uma velocidade assustadora. Inclusive, dependendo de como for a crise e do percentual que você tira do seu patrimônio todos os meses, o seu patrimônio pode acabar muito antes do que você imagina. Então, para responder o Luiz, como se precaver disso, como se proteger desse risco de ficar sem dinheiro nos últimos anos da sua vida, você faz o que a gente conhece na gestão de carteiras como fase de transição para o usufruto. Essa fase de transição ela começa aproximadamente uns 5 anos antes de você começar a sacar o dinheiro. Então digamos que você planeja se aposentar com 65 anos de idade, mais ou menos nos 60 anos, e esses 5 anos são flexíveis dependendo de alguma situação individual sua. Aos 60 anos de idade você começa essa transição, que é você aumentar a parcela em ativos conservadores, em ativos previsíveis geradores de renda e reduzir a sua parcela em renda variável, em ativos mais arriscados. Então se você é um investidor agressivo que tem 90, 95% em renda variável, uns 5 anos antes da sua aposentadoria, você vai reduzir esse percentual para, digamos, uns 70 ou 60% em renda variável e 40% em renda fixa. Já se você é um investidor moderado e já tem os 60, 70% em renda variável, você vai reduzir essa percentual para uns 40% antes de você se aposentar. E esse percentual menor em renda variável e maior em renda fixa, em ativos mais estáveis e mais previsíveis, são o que protegerá a sua carteira dessas crises que são imprevisíveis. Inclusive alguns cálculos de aposentadoria, de quanto você precisa sacar e de quanto vai durar a sua carteira, não levam em consideração algo que é muito importante, que é o risco da sequência. O risco da sequência é você se aposentar e logo no começo da sua aposentadoria você ter uma grande crise na sua carteira, os seus investimentos perderem muito valor e isso influenciará o resto da sua aposentadoria. Então, para você se proteger desse risco da sequência, dessas crises imprevisíveis que podem acontecer no começo da sua aposentadoria, você reduz o percentual exposto à renda variável, que é mais influenciada negativamente por esses eventos. Uma outra forma de proteger o teu patrimônio durante o usufruto é você não exagerar nos saques que você faz. Algumas pessoas consideram a regra de 4%, onde você saca 4% do seu patrimônio todos os anos e teoricamente, segundo um estudo de William Bangden lá de 1994, que não é o tema do vídeo agora, você terá o seu patrimônio durando por pelo menos 30 anos. Alguns outros estudos feitos mais recentemente indicam que esse percentual é ainda menor, talvez próximos de 2,5%. Então se você tem saques muito grandes
acima de 4% principalmente, o risco de você ficar sem dinheiro nos seus 80, 90 anos é muito grande. Então, tenha posições de renda fixa mais defensivas durante crises e tenha saques em linha com o seu patrimônio, preferencialmente abaixo de 4%. Por isso que eu adoro esse formato, porque responder isso no Story eu não conseguiria trazer esses estudos e evoluir nessa resposta. Então, eu acho muito legal esse formato e eu espero que vocês também estejam gostando. Se vocês estão gostando, comenta aqui embaixo que estão gostando. E falando sobre esses saques de 4%, vamos para a segunda pergunta do Leandro Kfouri, que diz: como recomenda sacar o patrimônio na aposentadoria? Regra dos 4% acha ideal? E é óbvio que o Leandro estava falando dessa regra, criada por William Bengen lá em 1994, onde ele diz que carteiras compostas de 50% ações americanas e 50% treasuries, que são tesouro direto americano de médio prazo, elas duram pelo menos 30 anos com saques de 4%. William Bengen usou uma base histórica de 1926 a 1992 para chegar a essa conclusão. E é verdade que esse estudo tem um resultado muito forte, 100% das vezes. As carteiras duraram 30 anos com esse saque de 4%, mas ela tem umas falhas também. O estudo não leva em consideração o risco da longevidade. E se você viver mais do que 30 anos aposentado, se você se aposenta aos 65 e vive até os 100 anos de idade, o seu dinheiro vai acabar. E se você não mora nos Estados Unidos, a sua inflação é diferente, a sua exposição aos riscos macroeconômicos, como muitos de vocês no Brasil hoje, é diferente. Será que esses 4% ainda fazem sentido? E esses estudos mais recentes que eu comentei com vocês dizem que uma carteira global, uma carteira de investimentos em diversos países, comporta saques de 3,5%, e uma carteira excluindo os Estados Unidos, que teve resultados excepcionais no último século, comporta saques de menos de 3%. Então a minha recomendação é a seguinte: tenha saques de no máximo 3% ao ano. Ou seja, se você tem uma carteira de $1 milhão na sua aposentadoria, você saca dela $30 mil no primeiro ano e ajusta esse valor à inflação todos os anos da sua aposentadoria. Dessa forma, teoricamente, o seu dinheiro nunca acabará. E esses saques não necessariamente precisam vir de dividendos, como muitos pensam. Eles podem vir da soma de dividendos, de juros recebidos das rendas fixas e até mesmo de vendas de posições, caso os juros e os dividendos não sejam suficientes para cobrir esses saques. A terceira pergunta do dia é do Evandro Agso e ele diz: vale a pena deixar 70% da carteira em ETF variado ao invés de focar em ações? E eu diria, Evandro, que para a grande maioria de vocês, talvez 98% de vocês, chutando um número bem aleatório, vale a pena deixar 100% da carteira em ETFs. Eu costumo dizer que para você fazer stock picking, para você investir em ações individuais, você precisa de 4 características. A primeira delas é ter muito tempo. Você precisa de tempo para estudar o balanço das empresas, para acompanhar as empresas, para analisar os seus concorrentes, para analisar o setor, para analisar o mercado. A segunda característica é que você precisa de conhecimento. De nada adianta você ter tempo se você não sabe ler um balanço, se você não sabe analisar um setor. A terceira característica é que você precisa de empenho para repetir essa análise com certa constância. De nada adianta você fazer uma análise completa de uma empresa e nunca mais analisar ela. Você precisa repetir essa análise pelo menos uma vez por ano para cada empresa. E a quarta característica, você precisa ter um perfil extremamente agressivo para se expor ao risco específico de posições individuais. Some essas 4 características e eu não conheço praticamente ninguém que tenha elas. Ao investir em ETFs, você elimina a necessidade dessa análise constante, desse tempo, desse conhecimento e principalmente desse perfil agressivo. Ou seja, para a grande maioria dos investidores faz muito mais sentido ter grande parte da carteira, se não 100% dela, em ETFs amplos e passivos, diversificados globalmente. E se alguém aqui discorda disso, pode vir falar comigo que eu tenho muito argumento para te convencer do contrário. A quarta pergunta do dia é extremamente boa, que foi feita pela Creuza_1045 e ela diz: mercado sendo eficiente, não acha que ele já retira o alfa potencial das small cap values? E essa é uma pergunta muito mais avançada, talvez alguns de vocês não entendam nem do que ela está falando, mas eu vou responder mesmo assim porque é um tema fascinante, uma vez que você avança um pouco no conhecimento sobre fatores, sobre mercados eficientes e sobre o mercado financeiro em geral. A teoria dos mercados eficientes diz que é quase impossível você conseguir um retorno acima da média fazendo stock picking, escolhendo ações individuais, que você aumenta muito mais o seu risco e o seu retorno não aumenta junto. Só que alguns estudos, principalmente os estudos de Fama e French, que analisam os fatores das empresas, diz que se você se expor a
a empresas de pequeno porte, as small caps, que estão mais baratas de valor, small cap value, você aumenta a expectativa de retornos da sua carteira. Então, na visão dessa pergunta, faz sentido. Como que é possível, se o mercado é eficiente, você aumentar a expectativa de retorno se expondo a essa classe de ativos, sendo que todo mundo já sabe disso? E a grande questão aqui é a seguinte: o alfa, o retorno acima da média, é ajustado ao risco. Então, para você conseguir um alfa, quer dizer que você está conseguindo um retorno a mais correndo o mesmo risco. Porém, toda vez que você se expõe a empresas pequenas, que são mais baratas, e elas são mais baratas porque elas têm algum problema estrutural, você automaticamente está correndo mais risco na sua carteira. Então você não está conseguindo um alfa, você simplesmente está aumentando o seu risco, e esse sim é um risco compensado historicamente com retornos maiores. Então small cap value não invalida, pelo contrário, valida ainda mais a teoria dos mercados eficientes. E basta você ter esse conhecimento sobre alfa, sobre retornos ajustados ao risco, sobre os fatores, os riscos e as características de cada um deles, que você passa a entender esse conceito. A quinta pergunta do dia é do Edson Altoi, e ele diz: quais ETFs considerar em uma carteira para quem tem mais de 60 anos? E aqui a gente volta ao nosso assunto de carteiras de aposentadoria, depois da fase de transição, onde você tem posições mais defensivas. Então, é óbvio que eu não sei qual que é a sua situação, Edson. Eu não sei qual que é o tamanho do seu patrimônio comparando com a necessidade de saques que você tem, ou então de aportes que você ainda está fazendo. Mas com certeza, com 60 anos de idade, você está muito mais próximo da fase de usufruto, você está muito mais próximo do seu objetivo. Então, naturalmente, a sua carteira tem que ser mais conservadora. Dito isso, eu daria um foco muito maior a posições amplas e neutras na parte de renda variável da sua carteira, que são posições mais conservadoras dentro da renda variável. Esqueça essa história de dividendos, porque isso aumenta o seu risco na carteira, não diminui ele e não serve para nada para sua aposentadoria. Eu não focaria em fatores que aumentam o seu risco na renda variável. Eu não focaria em regiões específicas ou em setores temáticos, porque também aumentam o seu risco. Então, ir para uma abordagem mais neutra na renda variável e ter ETFs de renda fixa num percentual maior da sua carteira. Para os seus gastos de curto prazo, uma renda fixa na sua moeda local, se você mora no Brasil, um Tesouro Selic, por exemplo. Para os seus gastos de médio prazo, uma renda fixa também na sua moeda local. Daqui uns 3, 4, 5 anos, um IPCA+, com vencimento em 2026, talvez em 2029 faça sentido. E para as posições de longo prazo, aí sim, ETFs de renda fixa conservadores que te trazem essa estabilidade tão necessária nessa fase. E se você quer entender um pouco mais sobre ETFs de renda fixa que fazem justamente isso, que tem justamente esse propósito, eu vou deixar meu último vídeo aqui, onde eu falo sobre maiores e melhores ETFs de renda fixa que vão te dar estabilidade e previsibilidade de renda. E a nossa última pergunta do dia é da M. Luiza 15, e ela diz: por que VT, ao invés de decompor VTI, VA e VWO, que dá para balancear exposições e menores taxas? E essa pergunta fala sobre o que eu chamo de planetas em uma carteira. Então, uma carteira composta por planetas, que são aqueles ETFs que te dão essa exposição global e neutra, e de satélites, que são posições individuais, ETFs regionais ou setoriais que personalizam a carteira de vocês. E eu ensino tudo isso no nosso curso Autonomia Financeira, que abre as vagas daqui a algumas semanas. Link para a lista de espera na descrição aqui embaixo. Pois bem, quando você vai montar os seus planetas, você tem que decidir qual ETFs escolher. E o VT, ele faz esse papel de forma incrível para a posição de renda variável da sua carteira. Ele te dá essa exposição neutra, global e amplamente diversificada, sem que você tenha que se preocupar com pesos em regiões, com rebalanceamentos ou com qualquer outro trabalho ao longo dos anos. Porém, se você quer dar pesos diferentes às regiões, hoje é mais ou menos uns 60, 62% Estados Unidos, 30% mercados desenvolvidos e 8 a 10% mercados emergentes. Se você quer dar um peso diferente desses percentuais, vale sim a pena você dividir o VT em 3 regiões: VTI para Estados Unidos, VA para mercados desenvolvidos e VWO para mercados emergentes. Porém, se você não quer dar pesos diferentes, se você quer seguir o peso neutro, que eu recomendo para a grande maioria dos investidores iniciantes, faz muito mais sentido você simplificar a sua carteira, você investir apenas em um ETF, que é o VT, porque dessa forma, mesmo pagando uma taxa de administração um pouquinho maior, que a diferença é insignificante no longo prazo, você terá muito mais tranquilidade, muito mais simplicidade, muito mais eficiência e não correrá o risco de fazer um rebalanceamento errado, de colocar uma posição exagerada ou de cometer algum outro erro na sua carteira que pode te custar muito mais do que essa pequena taxa de administração no longo prazo. Então só vale a pena dividir o VT nessas 3 regiões diferentes com esses 3 outros ETFs se você quer dar pesos diferentes ao neutro para essas regiões. Caso contrário,
o VT é muito mais eficiente e muito mais simples para sua carteira. E se você gostou dessa série, me siga também lá no Instagram, onde eu respondo perguntas diárias e abro caixinhas que, uma vez a cada tempo, serão usadas para gravar outros vídeos desse episódio do Investidor Sem Fronteiras Responde. E se você tem qualquer dúvida ou qualquer comentário sobre o vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.